Oi pessoal, essa é a quarta parte do meu guia básico para Ganda e Gunpla. Nessa parte eu vou falar melhor sobre o manual. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a montagem, mostrei as etapas da montagem e mostrei brevemente o manual. Então nesse vídeo eu queria mostrar rapidamente o manual com um pouco mais de detalhe, porque o manual dos Gundams sempre vem em japonês, porque os produtos são sempre fabricados no Japão. E, curiosamente, o Gundam que eu usei para mostrar para vocês, que era o Barbatos, ele é da série Iron Blooded Orphans, e uma coisa interessante dessa série é que os manuais sempre têm pedaços em inglês. Só que ter textos em inglês não é normal. Então eu queria mostrar, inclusive mostrando o manual de outros modelos, para vocês verem que eles dificilmente vão ter trechos em inglês, pedaços em inglês. Então é importante que você consiga reconhecer essas informações básicas, porque você só vai ter em japonês e quem não souber japonês pode ter alguma dificuldade. Então o manual você vai ver que ele sempre tem bastante partes que são semelhantes. Então logo no começo você tem as instruções básicas, então é comum você ver essa parte aqui em cima, que ela mostra os ícones que vão ser usados. Então nem todos os manuais têm todos os ícones possíveis, eu já vou falar em mais detalhes sobre esses ícones. Dá instruções aqui sobre você cortar, não deixar aquelas pontinhas que eu falei que em inglês são chamadas de nub marks. Então normalmente você pode usar o próprio alicate ou estilete, conforme eu mostrei lá, remover. Aqui ele sempre vai ter todos os runners que vão ser utilizados, e caso uma parte não seja utilizada, uma peça não vai ser utilizada, ela fica com um xizinho aqui, e aqui você tem todas as partes. Isso daqui é sempre igual. Aqui você tem, como você viu no outro vídeo, as peças que você vai utilizar, as etapas e as peças, né? Então você tem aqui, por exemplo, do Runner A, você vai usar a peça número 6, então você vai pegar o Runner A e vai procurar a peça número 6, o Runner A e a peça número 12 e encaixar essa instrução básica. Então vamos falar agora de uma das partes que mais gera dúvidas e que mais você precisa de uma tradução ali para entender, que são os símbolos que são usados durante a montagem. Então aqui, por exemplo, nesse manual de um Master Grade, nós temos praticamente aqui todos os símbolos que são usados em qualquer manual de qualquer modelo de Gunpla aqui para você montar. Esses símbolos que estão em cinza claro são símbolos que você não vai usar na montagem desse modelo específico, mas eles estão aqui, eles já servem para representar. Então este primeiro símbolo aqui é um dos mais raros, eu nunca vi ele ser usado. Esse símbolo significa que você tem que colar na parte indicada. Esse símbolo a gente já viu, ele indica que você tem que colar um adesivo, um sticker. Essa caractere japonês aqui é o número do sticker, então às vezes ele vem com um número, às vezes ele vem com um símbolo japonês aqui, às vezes o número tem um fundo branco ou preto, porque alguns modelos têm tantos stickers e a numeração eu nunca vi passar de 99, então eles às vezes têm tantos adesivos diferentes que eles usam alguns com fundo branco e outros com fundo preto. Então é preciso prestar atenção para ver qual que é o que você vai precisar usar. Esse símbolo aqui indica um decalque a seco, chamado de Dry Decal. Esse daqui, então, um decalque a seco, você coloca ele sobre a peça e raspa por cima para transferir. Esse símbolo aqui quer dizer que você tem que colocar a peça do lado oposto. O que isso significa? Muitas vezes você encaixa a peça, por exemplo, no ombro direito, e você tem o número da peça que vai para o ombro esquerdo logo abaixo e esse símbolo. Então você encaixa a peça, por exemplo, 20 no direito e embaixo vai estar o número 21 e esse símbolo. Quer dizer que a peça 21 você vai colocar do outro lado. Esse outro símbolo aqui é semelhante, mas ele quer dizer que você é para usar a mesma coisa que você fez de um lado, fazer do outro. Então muitas vezes você tem no braço, ou às vezes no pé, esse símbolo, porque o mesmo tipo de encaixe, mesmo processo de montagem que você fez do lado direito, você tem que fazer do lado esquerdo. Esse símbolo aqui é sempre para chamar a sua atenção para a orientação da peça. Como eu já mostrei em outro vídeo, às vezes você tem aquelas gotinhas. Por exemplo, aqui você tem esse símbolo, aqui você tem a peça e tem aqui essas gotinhas. Esse lado aqui tem que estar para cima. E aqui você tem como se fosse aqui um zoom na peça para você ver como que tem que estar a orientação da peça. Então esse símbolo é sempre para chamar a sua atenção sobre a orientação. Esse símbolo aqui em poucos casos, em alguns Master Grades, você tem um parafuso para dar uma maior firmeza numa parte. Esse símbolo significa que é para você não apertar demais o parafuso, porque normalmente você está trabalhando com um parafuso de metal em peças de plástico. Então se você apertar demais o parafuso, você vai espanar a rosca, você pode quebrar a peça. Esse símbolo quer dizer que você tem que cortar
não só cortar do runner, é que às vezes quando você tira a peça do runner, ainda assim ela tem uma ponta que não estava conectada com o runner, não faz parte do gate. Essa ponta, às vezes está lá para proteger uma parte pontuda, uma parte meio que afiada da peça, e você tem que remover quando você colocar. Então esse símbolo vai aparecer para isso. Esse daqui com o multiplicador é quando você tem que repetir uma etapa. Então muitas vezes você está, por exemplo, montando um Gundam que usa os dois pés iguais. Então vai ter esse vezes 2, porque é para você fazer 2 vezes o pé. Quando às vezes são peças que você repetir 3, 4 vezes, vai estar o número aqui, 3, 4, repetindo. Esses dois símbolos aqui são muito similares. Esse daqui, quando a bolinha menor aqui está preta, quer dizer que é para você fazer essa parte primeiro. E essa daqui, quando a bolinha maior é preta, é para você fazer essa parte depois. Então muitas vezes quando você está encaixando, você tem que às vezes encaixar uma peça menor ou uma peça primeiro e depois a outra. Então ele indica qual que você tem que fazer. Às vezes você, ao invés de ter essas bolinhas, você tem isso daqui, número 1, número 2. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui você colocaria o piloto no assento aqui do cockpit primeiro e depois encaixa essa frente aqui que é o número 2. Então às vezes você vê esse símbolo, como você tem aqui embaixo, às vezes você vê esses dois números. Isso daqui quer dizer que você tem que girar a peça pelo o número aqui de graus indicado, então nesse caso seria 180 graus, você girar a peça 180, às vezes tem que girar a peça 90 graus. Esse símbolo aqui é quando você tem duas opções diferentes, por isso você tem uma bolinha e um triângulo. Então, por exemplo, às vezes quando você tem as mãos, muitos Gundams você tem mais de um par de mãos, mais de um modelo de mão que você pode conectar. Às vezes uma mão aberta, uma mão fechada. Então isso aqui quer dizer que você pode conectar, ligar ou um tipo ou outro, é que você tem uma escolha. Às vezes você tem uma escolha de 2 adesivos diferentes que você pode colar. Às vezes você tem uma escolha de 2 grades diferentes, com cores diferentes, com desenhos diferentes. E esse último aqui quer dizer que você tem que mover o outro lado. Então às vezes você tem que girar uma peça, posicionar, isso aqui quer dizer que você tem que fazer isso do outro lado também. Então você teria que girar a peça ali e fazer do lado oposto dela. Então às vezes na frente e atrás é para você repetir o mesmo movimento. E normalmente no final, nesse caso aqui até colorido, que ajuda bastante, você tem onde você vai colar os adesivos. Então esse aqui é um dos mais complicados, a página mais complicada, porque você tem muitos adesivos num Real Grade. E aqui o que eu falei, você tem os números com fundo branco e com fundo preto, então eles têm numerações diferentes, então é importante você não confundir um com o outro, prestar bem atenção. Muitas vezes você tem, como no caso do Real Grade, você tem o próprio desenho do adesivo aqui, que você vai colar, além do número dele, que te ajuda a identificar qual adesivo que você tem que colocar em cada parte. Lembrando também, mais uma vez, que os adesivos são 100% opcionais, você coloca quais você preferir, você não precisa colocar todos, não precisa colocar nenhum se você não quiser, ou colocar todos. Você põe como você preferir aqui. Aqui são só a indicação para que ele fique como ele foi imaginado. Então é isso, esses são os manuais, é uma coisa que eu gosto de guardar, então toda vez que eu termino de montar, eu guardo o manual junto com a caixa, junto com os acessórios que eu não usei no modelo ali, não deixei, e guardo ele até para referência futura, caso você precise desmontar, você pretenda pintar futuramente, é bom guardar o manual. Então esse aqui é o guia mais ou menos básico aqui do manual. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados aqui no canal, continuem ligados nessa febre Gundam, que vai ter muito mais conteúdo pra frente. Obrigado e até a próxima.